Oi, gente, meu nome é Iris, eu gravo vlogs e tenho essa conversa aqui de amigas com vocês no YouTube. E vamos pro vídeo, né? Uns dias atrás eu tava assistindo um programa, eu acho que foi até com a Ana Paula, que eu tava meio nesse perfil de BBB. E a frase, né, que tá no título, porque eu já decidi isso, me pegou, né? Porque a gente tem essa mania de estar julgando, de sempre estar apontando o erro do outro e tá, sabe, julgando, achando que o outro é menor por isso. E às vezes a gente esquece que nós mesmos erramos. Ninguém é perfeito, né? Perfeito só Deus, só Jesus. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente tem a nossa perfeição como ser humano. E dentro dessa perfeição como ser humano, temos os erros. O ser humano, infelizmente, ele sempre vai errar, né? Infelizmente ou felizmente, porque eu creio que os nossos erros a gente aprenda bastante coisa, né? E, né, como eu falei, a gente fica apontando o outro e não tá olhando para nós mesmos, né? E é importante saber que todo mundo erra, mas o importante é voltar e o voltar, sabe o quê? É refletir sobre esse erro e melhorar e evoluir, né? A gente erra na vida, erra quando é criança, alguém vai, chega, repreende. Na verdade, às vezes a gente nem sabe se é um erro mesmo, às vezes é só a ideia do outro, né? Ainda tem isso, porque a gente faz as coisas, a gente não sabe nem se é erro mesmo. Às vezes é só a ideia do outro imposta, ela não vai gostar e aí vai dizer que você tá errado. Ainda tem essa reflexão que a gente tem que fazer. A lei, né, que a gente vai saber que não é que é errado, né, que roubo é errado, essas coisas. As coisas óbvias, a gente saber o que são erradas. Mas mesmo nesses erros, né, a gente tem que refletir e parar de fazer aquilo, né? A gente não vai ser 100% perfeito. Uma hora a gente vai dar um grito, outra hora a gente vai surtar, outra hora a gente vai chorar, vai fazer. E o importante é voltar. O importante é voltar para o caminho do meio, o caminho da nossa trajetória e o caminho como é mesmo, dos nossos objetivos, sabe? A gente tem que parar muito de julgar o outro. E eu não vou mentir que eu julgo, eu realmente julgo. Não vou mentir, eu ainda julgo. Mas eu tenho que parar pra pensar, e se fosse eu naquela situação? Será que eu agiria de outra forma? Será que eu faria de outra forma? E quando a gente for dar nossa opinião, a gente tem que parar pra pensar se aquilo realmente vai valer a pena dar aquela opinião. Porque às vezes a pessoa erra alguma coisa simples e a sua opinião naquele momento não vai mudar em nada. E às vezes nem futuramente vai mudar alguma coisa. A gente só deve dar nossa opinião se realmente for mudar em algo. E olhe lá que a gente vai mudar em algo e a gente vai ter que saber até a forma que vai falar. E esse é um problema na internet, porque a gente não sabe qual é a forma que a pessoa tá falando. Às vezes não é legal você comentar na publicação, aí você chega lá no privado, né? E o importante de a gente olhar até para os nossos próprios erros é a evolução, né? E saber que aquilo é um defeito que a gente tem. A gente é ser humano, gente. A gente vai ter os nossos erros, a gente vai ter nossos acertos,
vai ter as nossas vitórias, as nossas derrotas, e todo mundo vai ter. Vamos parar para olhar mais para si, né? Olhar mais para si, olhar para nós mesmos e julgar menos o outro, né? O importante é a gente evoluir a nossa jornada, ver se o outro quer evolução. Se ele não quer, não atrapalha a jornada do outro, né? O importante é refletir, né? Reflete sobre si mesmo, reflete sobre o nosso erro. Quando você refletir e saber como é que evolui o erro, aí você dá o pitaco, a opinião sobre o erro do outro. E aí você vai ter que saber se o outro quer. Ainda tem isso, sabe? Ainda tem essa situação, né? E se for uma pessoa próxima, uma pessoa que quer sua opinião, você chega lá, conversa com ela, evita que ela cometa aquele erro, aquela situação, aquela coisa. E se você errar, não se constranja pelo seu erro, dependendo do que for, né? Mas não se constranja pelo seu erro. Reflita, pega aquele erro como aprendizado. A gente tem que se dar, como diz a própria Ana Paula, se dar o prazer de ser mal visto, de se dar o prazer de cometer erros e refletir eles. Porque aí, se a gente não estiver cometendo erro, com certeza, ou você chegou no nirvana, né? Chegou no auge da evolução, nível Jesus, Deus, ou você como é mesmo, não tá evoluindo. Vamos estar refletindo sobre isso também, né? A gente tem que estar refletindo sobre isso também, né? Então, saiba que você vai errar. Saiba que você vai errar. Mas que o importante é refletir e voltar, sabe? É um vídeo mais curto que eu tô fazendo, mas é porque é algo, acho que óbvio, mas que a gente às vezes não reflete, sabe? Todo mundo erra. Eu queria trazer sobre isso. Todo mundo erra. Não há muito o que falar. Todo mundo vai errar. E o importante é não julgue o outro, porque você pode cometer até o mesmo erro, né? Ainda tem essa questão. A gente pode estar julgando o outro e ser hipócrita, fazer hipocrisia, né? Todo ser humano também faz hipocrisia. Vamos lembrar desses detalhes, né? Se permita errar, porque às vezes até errar faz parte de uma experiência que você precisa. Errar vai fazer parte de uma experiência que você precisa. Você quer fazer um bolo, bota leite demais. Descobriu. Às vezes errar, a gente descobre as coisas, né? Descobertas foram feitas com erro, né? Segundo aí, tem essa, não sei se é mito, do brownie. A mulher esqueceu de colocar o leite, esqueceu de colocar o fermento. Um bolo solado, mas que ficou gostoso. Se descobriu o brownie. No erro, a gente descobre, faz grandes descobertas. O erro é importante para nossa vida, sabe? Cometer erros é importante para nossa vida e para nossa humanidade, né? Porque humanos erram. Erros que não sejam tão graves, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ver qual tipo de erro que a gente vai estar cometendo. Mas, para finalizar, eu já falei, né? Erre. Não julgue o erro do outro. Se for para julgar, que seja para evoluir, converse para ver se o outro quer essa evolução, né? Que às vezes não vale nem a pena a gente estar se desgastando lá. Se você errar, reflita o seu erro e veja se o erro do outro você não vai cometer também quando você for julgar, né? Importante saber que todo mundo erra, sabe? Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês têm sobre erro. Todo mundo vai errar. E errar faz parte da evolução. Errar faz parte da nossa
trajetória. Errar faz parte da humanidade. De erros vieram grandes descobertas. Não se estresse se você errar. Se você errou, faz parte da trajetória. Entendeu? Não se estresse. Não tenha vergonha se você errar. Sabe? O importante é a gente não trazer esse sentimento de vergonha. Normalize um pouco errar, porque é um defeito, às vezes, muito lindo que o ser humano tem, né? Dependendo do tipo de erro, né? Tudo depende, gente. Tudo depende. Tudo que eu falo pra vocês depende. Né? Não há receita 100% certa, né? Toda receita tem os seus erros. Então, é isso, gente. Todo ser humano erra, se permite errar, e o importante é você voltar para sua trajetória. Errou, volta o caminho. Errou, refaz, né? Que ainda tem o erro das tentativas. Errou, eu vou finalizar o erro das coisas, né? Tem o erro das tentativas. Errou, tenta de novo. Errou, tenta de novo. Errou, tenta de novo. Uma hora você vai acertar. Uma hora você vai descobrir uma coisa. Voltando para as descobertas. Se a pessoa desistisse, às vezes, no primeiro erro, por isso que a gente tem que refletir quando a gente erra, se vale a pena. Se as pessoas decidissem no primeiro erro, no primeiro não deu certo, a gente não estaria evoluído como a gente está hoje, né? Na evolução do ser humano em projetos de infraestrutura, de tecnologia, a gente não teria tudo que a gente está tendo hoje. Então, todo mundo erra, desses erros podem vir descobertas, desses erros podem vir tentativas. E é isso. Permita-se errar, permita ser mal visto. E não julgue o erro do outro, que errar você vai errar também.